Glória a Deus, irmãos. Muitas pessoas não entendem Romanos 8:28. O Espírito de Deus tem me ensinado que Romanos 8:28 significa isso. Onde está escrito que todas as coisas cooperam. Deus faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem, não de todo mundo, mas para o bem de quem? Daqueles que o amam. E, amados, esse bem, todas as coisas cooperam para o bem, esse bem para o qual todas as coisas cooperam é a nossa santificação. Deus faz com que todas as coisas cooperem, é para que nós nos aproximemos mais dele, porque esse é o nosso bem, nos aproximarmos mais de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais seremos santificados, e mais sentiremos necessidade de ser santificados. Pessoas que, isso aqui é um termômetro para a sua vida espiritual, pessoas que não estão sentindo necessidade de ser santificados, está se sentindo muito bem do jeito que está, isso é um péssimo sinal espiritual na sua vida. Este é um sinal de que você está longe de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentimos a urgência da nossa santificação. Isso é um termômetro. Como é que estão os seus sentimentos em relação à sua vida espiritual? Tem muita gente que está assim, achando que está muito bem. Está tudo muito bem. Está conformada com a sua situação atual. Isso é um mau sinal. Sinal que você está longe. A palavra que vamos trabalhar hoje, iniciando agora a segunda parte da Epístola aos Hebreus, é exatamente essa, que nos aproximemos mais de Deus. A primeira parte da Epístola aos Hebreus diz todas as coisas que Deus fez para colocar Jesus Cristo, seu Filho, como o único sumo sacerdote, único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador é Jesus, e Ele também é o único caminho pelo qual chegamos ao Pai, pelo qual nos aproximamos de Deus. Não há nenhum caminho para nos aproximarmos de Deus a não ser Jesus, porque Ele é a própria palavra de Deus. A segunda parte da epístola agora, ela vai constar de exortações a nós que somos os beneficiários de tudo o que Deus realizou e qual deve ser a nossa resposta, qual deve ser a nossa responsabilidade. A palavra responsabilidade, ela vem do latim. Latim, a palavra responsa, traduzido para o português, é resposta. Depois de tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, qual deve ser a nossa resposta? É disso que vai tratar essa segunda parte toda. O resto da epístola vai tratar qual deve ser a nossa resposta àquilo que Deus fez por nós em seu Filho Cristo Jesus. Pode crer uma coisa, a parte mais difícil foi a que Ele fez. Ele fez o que seria impossível a nós fazermos. Agora a parte que nos cabe é possível, porque tudo é possível ao que crê.
E começa essa segunda parte com essa exortação que nós agora cantamos. Se é que é assim que está o seu coração, com o desejo de estar mais perto, estar mais perto, estar mais perto de Deus. Eu tenho mais de 30 anos de conversão. E cada dia que passa, eu tenho maior desejo de estar mais perto de Deus. Eu vejo que todas as coisas que aconteceram na minha vida, boas e más, todas elas, Deus fez com que elas cooperassem para que eu me aproximasse mais de Deus. As coisas que estão acontecendo comigo no momento presente, Deus está fazendo o melhor com essas coisas para eu me aproximar mais de Deus. Você está enxergando isso também na sua vida? Você precisa enxergar isso na sua vida. Porque senão você vai se conformar com esse século, e esse século, esse mundo, está correndo velozmente para a foz da sua eterna condenação e destruição. Não vos conformeis com esse século. Aproxima-te de Deus. Precisamos nos aproximar mais de Deus. Esse é o resumo das exortações que nós vamos ouvir daqui para frente, nessa segunda parte, que vai do capítulo 10, versículo 19, até o final da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 25. E o título que nós damos para essa segunda parte é, repita, Novo e Vivo Caminho. Jesus é o novo e vivo caminho pelo qual nos aproximamos do Pai. Pelo qual nos aproximamos mais de Deus, para vivermos assim na sua presença. Aleluia. Nós vamos ler apenas os versículos iniciais. Os versículos iniciais aí hoje, porque vamos continuar na quarta-feira. Os versículos iniciais do capítulo, dessa parte 2, aí no capítulo 10, versículos 19 até o 22. Vamos ler essa noite apenas estes 4 versículos, e é neles que está corroborada tudo isso, toda essa palavra que nós já estamos ministrando aqui nessa noite. Hebreus 10, do 19 ao 22. Vamos ler juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia. Esses são os 4 primeiros versículos dessa segunda parte dessa preciosa epístola aos Hebreus. E ele começa com essa principal exortação. Repita comigo: aproximemo-nos. Uma das diferenças básicas e tremendas entre a nova e a antiga aliança é que na antiga aliança os crentes não podiam se aproximar do tabernáculo, muito menos chegar no lugar mais santo do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. Os crentes tinham que ficar bem longe do tabernáculo, vários metros de distância, e somente os sacerdotes é que poderiam ministrar dentro daquele tabernáculo. O sacrifício de Jesus
fez com que os crentes da nova aliança possam se aproximar do lugar mais santo possível. Não mais ficar distante. O Antigo Testamento, a ordem era essa: fiquem distantes. Quando Deus começou a se revelar lá no Monte Sinai, Deus falou para Moisés: avisa Arão, dizer para o povo, fiquem distantes dessa montanha agora. Não deixa nenhum cavalo, nenhuma vaca, nenhum animal colocar a pata aqui perto dessa montanha, porque quem chegar perto vai ser fulminado. E quando aquela glória saiu do Monte Sinai e entrou no tabernáculo móvel que eles deveriam conduzir, sempre que esse tabernáculo era montado para que o culto israelita acontecesse naquela época, o povo tinha que tomar distância. Quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, Deus falou para ele: diga para o povo que a arca vai na frente e eles devem tomar distância o máximo possível para que eles não morram. Os crentes do Antigo Testamento tinham que ficar de longe. No Novo Testamento, na nova aliança em Cristo, é o oposto. Na nova aliança em Cristo, olha como as pregações mudaram. O último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, ele começou a falar da proximidade do reino. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus começou a pregar, Mateus 4,11 afirma isso, ele começou do mesmo jeito: arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. A palavra próximo nesses versículos não é próximo no tempo, é próximo no espaço. Está próximo de vocês, está ao alcance de vocês. Se na antiga aliança era para vocês ficarem longe, na nova aliança agora, irmãos, é para se aproximar. Estão entendendo isso, irmãos? Agora é para se aproximar. Agora é para se aproximar. Agora não é mais para manter distância. Agora é para se aproximar. Um novo e vivo caminho foi aberto para que nós nos aproximemos de Deus. Para que nós gastemos a nossa vida com o máximo de esforços que pudermos investir para nos aproximar mais e cada vez mais de Deus. Eu estou insistindo nisso porque o Espírito Santo mandou insistir. Porque nós temos uma tendência muito maligna em nosso caráter. A tendência maligna que nós temos em nosso caráter é de nos aproximar um pouquinho de Deus e parar por aí. E não se aproximar mais. E se conformar com um determinado estado espiritual que nós alcançamos e não querer ir além. E Deus espera que nós vamos mais além. Tem uma visão preciosa disso de Ezequiel no Antigo Testamento, Ezequiel 47, quando ele vê um anjo do Senhor medindo 1000 côvados e manda ele entrar na água. Aí ele entra na água que dá ali pelos tornozelos. Ele mede mais 1000 côvados. E ele tem que entrar mais, avançar mais. E ele entra e a água vem pela cintura. Aí o anjo mede mais 1000 côvados e manda ele, vai mais, entra mais profundo. Aí ele chega com água até o peito.
E não para por aí, ele mede mais 1000 côvados. E ele vai aonde não dá mais para ficar em pé. Porque aonde o homem dá para ficar em pé, sabe o que significa? Que a sua vida, enquanto você tem uma espiritualidade rasa, aonde ainda dá para você ficar em pé, significa que você ainda está no controle. Deus quer dar um impeachment em você. Deus quer tirar você do controle, porque você é corrupto. Você não presta para controlar a sua própria vida. Deus quer levar você e a mim a águas profundas, onde nós não teremos o controle, aonde é Ele quem vai nos controlar. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Tem uma legião de anjos aí na rua com faixas escritas: impeachment já! Porque Deus quer derrubar você do controle da sua vida. Mas tem muita gente, tá, que só cresce espiritualmente até um certo ponto, porque ele quer sentir que ele ainda está no controle. Não tem fé, não tem confiança suficiente em Deus para se entregar ao controle de Deus, porque confia mais no seu próprio controle. E aí, amados, a igreja cristã leva a pior, porque se torna uma igreja espiritualmente fraca, uma igreja carnal, cheia de pessoas que querem ali estar no controle, que tudo que elas querem de espiritualidade, tudo que elas querem do Espírito Santo e de conhecimento de Deus, são coisas rasas, são coisas básicas, são coisas que não tirem ela ainda do controle, e eles não se aprofundam e não se aproximam mais de Deus. Deus está nas águas profundas. Quer encontrar Deus? Deus está nas águas profundas. Deus está nas águas profundas. Foi por isso que Ezequiel via naquela visão o anjo medindo mais 1000 côvados. Aí não está bom não. Está em pé ainda? Você está ainda sobre os seus pés ainda? Ainda está podendo controlar isso? Anda mais 1000 côvados. Anda mais. Aproxima-te mais. O novo e vivo caminho em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo, foi aberto para que nós nos aproximemos mais de Deus. Entra ano e sai ano, eu vejo os crentes que parece que estão no mesmo patamar. Não crescem espiritualmente, ficam aí duvidando de Deus, ficam duvidando da palavra de Deus, ficam duvidando dos servos de Deus que está pregando a palavra, mas acho que esse pastor é muito exagerado, está exagerando demais. Você vai ver o exagero que vai ser o lago de fogo e de enxofre. O que Jesus disse em Mateus 11 foi exatamente nesse sentido que nós estamos pregando nessa noite. Que o reino dos céus é arrebatado por esforço. E os que se esforçam são os que o conquistam. Tem algumas traduções que diz que os violentos são aqueles que o conquistam.
Não violentos no sentido de fazer violência no mundo ou na sociedade, violência contra os outros. Violentos no sentido de fazerem violência contra si próprios. Contra o seu próprio eu, contra o seu próprio ego, que foi o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Definindo quem verdadeiramente é de Jesus Cristo. Gálatas 5:24 é um versículo que define quem é de Cristo Jesus. Quem não se encaixa em Gálatas 5:24 não é de Cristo Jesus. E ali Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar era o ato de maior violência que se podia fazer na vida de alguém. Era a pena de morte mais violenta, a crucificação. E Paulo está dizendo que quem é de Cristo crucificou a sua alma, crucificou a sua carne. Foi violento com a sua alma. Eu não estou vendo os crentes serem violentos contra a sua alma. Eu estou vendo eles serem complacentes com a sua alma. Eu estou vendo eles terem dosinha da sua alma. Eu estou vendo eles dando regalias para as suas almas e não dando cruz para elas. Quando Jesus disse: se alguém quer me seguir, não venha como está, não. Essas músicas, a gente nem canta aqui certas músicas, certos cânticos, que vem como está, venha como está. Não vem como está. Jesus não nos quer como estamos. Se alguém quer me seguir, não venha como está, não. Antes de vir, primeiro negue a si mesmo. E tome a sua cruz. E essa cruz aí não é cruz da missão, não é cruz de doença, tá? Não é o marido, nem o filho. Essa cruz é a cruz que Paulo cita em Gálatas 5:24, para crucificar a sua alma, para crucificar suas paixões, suas concupiscências, suas más inclinações. Essa é a exigência de Jesus para quem quer segui-lo. Fez isso? Vem e segue-me. É por isso que em Gálatas 5:24 tem dois verbos. Um no presente e um no passado. No presente é o verbo ser. Os que são de Cristo Jesus. O verbo no passado, crucificaram a sua carne. Não é os que estão agora crucificando, é os que já, desde a sua conversão, se foi uma conversão genuína em Cristo Jesus, e não apenas uma adesão religiosa a um grupo evangélico, ou alguma igreja, ou alguma denominação evangélica, se foi uma genuína conversão, a sua alma tem que estar crucificada desde a sua conversão, para até a sua morte ser santificada. Aleluia, amados. A cruz é o instrumento aonde a nossa alma deve ser presa para que Deus, através de outro instrumento, a sua palavra, venha santificar a nossa alma, nos ensinando a ficar aí, obedientes até a morte e morte de cruz, porque é assim que nós trilhamos esse novo e vivo caminho que Jesus abriu com a sua obediência até a morte e morte de cruz. Estão entendendo isso, amados? Deus espera ver um progresso na nossa vida espiritual. Deus espera ver uma evolução. Deus espera ver um crescimento.
Não crescer é danoso. Não crescer em Cristo é pior do que não ter nascido de novo. Porque as pessoas que nasceram de novo, mas não estão crescendo em Cristo, porque cresceram até um certo ponto, e aí pararam, e aí estagnaram, e daí não vão mais para frente, não aprofundam mais, não andam mais 1000 côvados, a tendência dessas pessoas é retroceder. E nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 10, ainda nessa segunda parte, que se alguém retrocede, Deus não o ama mais. Sabia disso? Se alguém retrocede, Deus não o ama mais. Pega aí no final de Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 38. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Leiam. Se o justo retroceder, foi por isso que Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Porque se alguém, depois que nasceu de novo, depois que foi convertido, não quer crescer espiritualmente, ele vai retroceder. E se retroceder, Deus está dizendo: a minha alma não terá mais prazer nenhum na vida dessa pessoa. O que vai restar para ela, nós vamos ler ainda aí no capítulo 10, de quarta-feira para frente, é um juízo avassalador. Porque não fez jus àquilo que Deus, em Cristo Jesus, providenciou gratuitamente para ele. Depois de todo o sacrifício de Cristo, para abrir para nós, através da sua própria carne, que é o que nós lemos aqui, vamos ler novamente, no capítulo 10, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Repitam. Depois do tremendo sacrifício de Cristo, de colocar o seu próprio corpo na cruz do Calvário, moído por nós, traspassado por nós, ferido da cabeça à planta dos pés, tendo derramado todo o seu sangue, para abrir para nós um caminho espiritual pelo qual nós podemos, como diz no versículo 19, com intrepidez, e aí junta com o versículo 22, nos aproximar de Deus. O que Jesus fez, é aí que muita gente não entende a obra da salvação, e fica pensando que a obra da salvação é um bilhete carimbado para você entrar no céu. E você não tem que fazer nada, só esperar o dia e pode ficar aí vivendo a sua vidinha pacata nessa terra, centralizado em si mesmo, na sua própria vontade, uma vida em si mesmada.
onde só faz o que você quer, o que você pensa, o que você acha, porque você é o dono da sua vida, você não tem dono. E quem pensa assim, o dono dele é Satanás. Porque a nossa salvação foi uma compra. Nós vimos no domingo passado, redenção é compra. A nossa salvação foi uma compra. Fomos comprados por alto preço. E por isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, não sois de vós mesmos, não pertenceis a vós mesmos. Agora nós temos um dono. A palavra dono, ela vem do latim donus, que é o resumo, a abreviação da palavra dominus, que é a palavra Senhor. Não adianta chamar Jesus de Senhor, 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 e você continuar a ser o dono da sua vida. Senhor significa dono. Só pode chamar Jesus de Senhor, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são convictos de que não pertencem a si mesmos, que eles têm um dono, e o seu dono é o Senhor. Eles não têm mais vontades, eles não têm mais sonhos, eles não têm mais planos, eles não têm mais projetos. Eles têm apenas uma coisa: submissão, sujeição ao seu Senhor. Eles são, como Paulo muitas vezes se denominou nas epístolas, prisioneiros de Cristo Jesus. Isso é ter Jesus como Senhor. É impressionante como muita gente quer Jesus como Salvador, quer Jesus como curador, quer Jesus como abençoador, mas não quer Jesus como seu Senhor. Não quer Jesus mandando na sua vida. Não, na minha vida mando eu. Eu quero Jesus só para me curar, eu quero Jesus só para me abençoar, eu quero Jesus para me prosperar. Agora mandar na minha vida, não, na minha vida mando eu. É assim que estão muitos crentes. Se você é um deles, vai para o inferno. Vai mesmo. Porque o céu é para aqueles que podem, movidos pelo Espírito Santo, dizer que Jesus é o seu Senhor. Porque eles não mandam mais em sua vida. A sua vida passou a estar centralizada. Não mais na sua vontade, mas na vontade de Deus. Como disse Tiago, ele não faz nenhuma viagem a tal cidade sem dizer antes, eu vou a tal cidade se Deus quiser. Farei esse ou aquele negócio se Deus quiser. Eu vejo muito crente tomando decisões sem nem sequer querer saber se essa é ou não a vontade de Deus. São ímpios. Quem é de Deus se submete à vontade de Deus. Porque quem não se submete fica longe de Deus, não se aproxima de Deus. E é a prova que não ama a Deus. Porque quem ama a Deus se sujeita a Deus. Quem ama a Deus se submete a Deus. Quem ama a Deus se entrega a Deus. Quem anda a Deus anda 1000 côvados a mais, porque ele não quer mais pisar no chão. Ele quer se entregar completamente ao controle de Deus na sua vida. E está disposto a dizer a Deus, Senhor, seja o que for que o Senhor planejou para a minha vida, de agora para frente, eu me rendo a Ti. Eu vou Te dar graças por tudo que me acontecer, porque o Senhor está no controle da minha vida, me guiando por esse novo e vivo caminho até a casa do Pai.
É assim que os eleitos vão chegar na glória. É assim que os salvos vão chegar no céu. Quem está aí só se passando por crente, mas não se aproxima, não se aproxima. Nós temos aquela hipocrisia humana entre nós. Eu não vou me aproximar de fulano, não. Vou ficar assim dando uma distância. Não vou me aproximar de fulano. Eu já me aproximei de pessoas, fiquei muito machucado. Não vou me aproximar mais. Vou ficar tomando distância. Tem gente na igreja que age desse jeito o tempo todo. Vou ficar tomando distância. E o pior de tudo é que também fazem isso com Deus. Porque qualquer que se aproxima de Deus, a prova de que realmente se aproxima de Deus, é que não vai ter mais nada contra ninguém. Você tem alguma coisa contra alguém? É porque você está longe de Deus. À medida que nos aproximamos de Deus, Deus é amor. E é um amor eterno. Jeremias 31:3, ele disse para nós uma declaração de amor. Amo-te com eterno amor. Por isso, a ti eu estendi o meu favor. E que favor? O favor foi o seu filho. O amor de Deus se aproximou de nós. Não levando em conta nossos pecados, não levando em conta nossa indignidade, o amor de Deus se aproximou de nós, veio a nós. Amamos porque Ele nos amou primeiro, o primeiro passo foi dele. Tem gente que nunca dá o primeiro passo, fica esperando que outros dêem o passo. Por que não dá logo o passo? Para ser um imitador de Deus? Efésios 5:1, sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Mas não, cada um quer ficar assim, assim na sua. Eu estou na minha. Enquanto você estiver na sua, deixa eu dar uma péssima notícia. Enquanto você ficar na sua, você está indo para o inferno. Porque no céu só entra em quem está na de Cristo. Eu não estou na minha, eu estou na de Cristo. Eu não estou em mim mesmo, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo se aproxima de Deus. E à medida que nos aproximamos de Deus, é como o ouro se aproximando do fogo. O ouro, ele sobrevive ao fogo, mas as impurezas do ouro são destruídas no fogo. Deus é fogo devorador. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele nos purifica. Ele não nos destrói. Ele destrói as nossas impurezas. Ele destrói os nossos pecados. Ele nos santifica. É por isso que, dentro das exortações dessa segunda parte, estará a principal delas em Hebreus 12:14. E coloca lá junto, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é a santificação, aproximar-nos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos... O ouro, quando se aproxima do fogo, ele se derrete. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais vamos nos derreter. Tem gente aí muito inteira ainda, não derreteu nada. Não derreteu nada. Aproximou um pouquinho do fogo, mas não para chegar a derreter. Só para chegar a se aquecer um pouquinho. E daí não vai mais adiante. Tem que se aproximar mais. Até derreter e o fogo destruir as impurezas, santificando a nossa vida.
Amados, essa mensagem de Hebreus é tremendamente forte para nós. Vocês não têm ideia das perseguições que Satanás tem feito sobre minha vida, sobre minha casa, por causa desta palavra que eu estou pregando a vocês. E como Satanás tem tirado muitos de vocês da congregação, esfriado seus corações, porque Satanás não tem nenhum interesse que você aprenda essa palavra, porque se você aprender, você destrói a obra dele na sua vida, e ele quer manter a obra dele sobre a sua vida. Satanás não está nem aí que você seja crente. Ele não quer que você seja um crente genuíno. Mas um crente meia boca até serve para ele. Um crente que não vai fundo, um crente que não caminha, que não dá os passos que precisa dar, que não demonstra nenhum esforço, que não demonstra nenhuma sede, nenhuma fome pela palavra de Deus. Um crente que não ora, que não louva, que não adora, que não medita na palavra. E que se acha que ainda está muito bom, e que se tiver uma palavrinha um pouco mais assim, que vai um pouco obrigá-la a fazer alguma coisa, ele já quer desanimar, desistir. Eu prefiro desistir, porque eu quero continuar na minha. Amado, esses crentes não vão a parte alguma. Que pena que são crentes. Era melhor que não tivessem convertido. Pedro fala isso na segunda epístola dele, no capítulo 2. É melhor que nunca fosse convertido, do que depois de ser convertido, depois de ser lavado, faça como a porca que foi lavada e depois volta a se revolver no lamaçal. Ou como o cachorro que depois de ter regurgitado o que havia comido e que tinha feito mal a ele, volta de novo a comer o seu próprio vômito. Assim são crentes que se voltam para a vida velha, se voltam para as coisas do mundo, porque não tem amor de Deus, não tem amor por Deus. 1 João, o apóstolo do amor, disse isso: quem ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Quem ama o mundo está provando que não ama a Deus. Porque quem ama a Deus está provando que não ama o mundo. Quem ama a Deus, ama porque já se aproximou bastante de Deus, mas ainda sente que tem muito que se aproximar. Por isso, vamos nos concentrar no versículo 22, para nós encerrarmos esta mensagem aqui nesse versículo. Por isso, aproximemo-nos. O versículo 19 nos dá uma dica de como nos aproximar. No versículo 19 tem a palavra, diga, intrepidez. Aproximemo-nos como? Com intrepidez, com coragem, com disposição. Isso é intrepidez, é uma palavra grega, parresia, com coragem, com disposição, com decisão. É isso que eu quero, é para esse lado que eu vou. Eu quero me aproximar mais de Deus. É verdade o que você acabou de cantar para você. Você diz, o que o meu coração deseja é se aproximar mais de ti. Por isso o versículo 22 diz, aproximemo-nos com sincero coração. Repita, com sincero coração. Deus abomina gente falsa. Deus abomina gente que não tem sinceridade. Gente mascarada. Gente fingida. Gente dissimulada. Deus está formando filhos sinceros. Significa literalmente sem cera. Ele quer filhos íntegros e não remendados. Em latim tem duas palavras, conceres e sinceres. Conceres e sinceres.
Conséres eram produtos que se vendia nas feiras lá do Império Romano, feiras de artesanato, que vendiam-se vasos, uns vasos bonitos de colocar flores. E os mais baratos tinha escrito uma plaquinha em latim, conséres. Eram vasos vendidos, mas esses vasos eram baratos porque eles eram de um barro muito ruim, de um barro sem qualidade. E quando o oleiro, o artesão, estava fazendo aqueles vasos, eles quebravam toda hora. E ele teve que remendar ele várias vezes com cera. Conséres significa com cera. Esses vasos eram pintados, ficavam pintados depois para não aparecer as rachaduras, para não aparecer os remendos, as colas com cera, e eram vendidos baratinho, era R$ 1,99. Tá? Eram vendidos baratinho e eles diziam, ela tinha a plaquinha Conséres. Mas as lojas guardavam lá para dentro outros vasos, onde estava escrito Sinceres. Da onde vem para nós a palavra sinceridade. Sincere significa sem cera. Eram vasos íntegros que não se racharam, o barro era bom, a estrutura é boa, não se racharam, eles eram vendidos por altíssimo preço, só pessoas muito ricas podiam comprar, porque eram vasos sinceres. E é daí que vem a palavra sinceridade para nós em português. Deus quer que nos aproximemos dele, mas tem que ser com coração sincero. E Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um. Ninguém engana a Deus. Então diga: aproximemo-nos com sincero coração. Próxima frase, diga: em plena certeza de fé. Nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, aqui dentro dessa segunda parte. E se preparem, porque em Hebreus capítulo 11, eu não tenho pressa, amados. Eu estou disposto a ensinar a palavra até Jesus voltar. E em Hebreus capítulo 11 nós vamos passar de um por um de todos os heróis da fé da antiga aliança que são ali citados, para que nós tomemos o que é para tomar para nós de exemplos de fé para nós hoje. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, definindo o que é a fé em Cristo Jesus, a fé que vem pelo ouvir a palavra. Hebreus 11, 1. Abra aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Repita. Basta pegarmos nesse versículo duas palavras que definem a fé. Repita comigo: certeza e convicção. Fé é certeza, fé é convicção. Dúvida não é fé. Na fé não existe vacilo. Na fé não existe dúvida. A fé é feita de certeza. A fé é feita de convicção. Aleluia. Por isso, voltando para 10:22, diga: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Agora repita essa frase: tendo o coração purificado de má consciência. Consciência pertence aqui, ó. Consciência pertence aqui, a nossa mente.
E é aqui, na nossa mente, nos nossos pensamentos, é aqui que está o segredo da transformação da nossa vida. E por isso lemos, como já fizemos hoje pela manhã, os que vieram, Romanos 12:2, onde está a ordem da palavra de Deus para nós: transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. A palavra de Deus renova a nossa mente, e renovando a nossa mente, ela purifica a nossa mente de má consciência. Aleluia. E nos dá uma boa consciência. Uma consciência limpa diante de Deus. Uma consciência restaurada diante de Deus. Uma má consciência é uma consciência devedora e que fica te cobrando porque você está devendo. Se você está devendo, a sua consciência fica te cobrando. Mas se você está andando neste novo e vivo caminho, tendo a sua consciência todos os dias purificada pela palavra, e o Espírito Santo te guiando a cumprir essa palavra na sua vida, ele vai limpar a sua consciência. Inclusive dando condições de você fazer o que precisa fazer para não ser devedor de ninguém. Paulo diz em Romanos capítulo 13, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque o amor, por mais que amemos, ainda será pouco. Ainda ficamos devendo amor. Por mais que o marido ame a esposa, esse amor ainda é pouco. O marido está devendo amor à esposa. Tá com a esposa do lado aí, o marido, fala para ela assim, ó, eu estou te devendo mais amor. E a esposa também. Tá? Por mais que a esposa ame o marido, ainda não é o suficiente. Tem que amar mais. Está devendo o amor. Viu, esposas? Então, esposa, diga para o marido, eu estou te devendo mais amor. Essa noite vai ser boa, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tendo o coração purificado de má consciência, e ele termina com o batismo, porque é lavado o corpo com água pura. Lavamos o corpo com água pura no batismo. Mas o batismo é o princípio de fazermos o quê? O que está em Romanos capítulo 12, versículo 1. O culto racional que Deus quer receber de nós é a oferta do nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Tudo isso que falamos essa noite é o resumo de uma só palavra que está aí no versículo 22. Repita: aproximemo-nos. Diga, eu preciso me aproximar mais. Comece a trabalhar nisso agora, irmãos. Vamos começar juntos em oração. Fique de pé e vamos orar juntos agora.